vamos à palavra. Eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou falar de um assunto que muito pastor não gosta de falar, ou porque não crê. Pastor não crê? Oh, meu irmão, a palavra de Deus só funciona onde a gente acredita, onde a gente crê. E tem muito crente que não gosta de ouvir sobre esse assunto que eu vou falar aqui. Ele não é um assunto de empolgação, O crente pentecostal gosta de empolgação, mas ele é um assunto pedagógico, para você aprender, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E está chegando muita gente nova na DEVEC. Inauguramos 2 igrejas, gente nova, que precisa entender e aprender, se não aprendeu de onde vieram, não é? Precisam aprender, porque eu ensino à luz da palavra de Deus. Então eu quero trazer aqui um assunto, que não é um assunto que eu prego sempre, mas que eu de vez em quando trago para você ter o conhecimento que a Bíblia é uma enciclopédia de livros pequenos. O termo Bíblia, biblos, significa uma enciclopédia de livros pequenos. A Bíblia é uma enciclopédia de vários temas, entre os quais esse que é um dos maiores, se não o maior tema que você encontra na Bíblia. Evidente que o tema principal da Bíblia, que está em toda a Bíblia, é Jesus Cristo, mas um tema teológico é esse. Por que damos dízimos e ofertas? Eu quero responder isso para você. Porque não basta eu chegar aqui e dizer que você tem que dar dízimo e oferta. Por quê? Vou ler 2 textos da Bíblia. O primeiro, Mateus 22, 21. Nessa parte central do texto, Mateus, capítulo 22 e versículo de número 21. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus falou essas palavras no templo. Jesus está dizendo: dai a César os tributos que são devidos e dai a Deus o dízimo e a oferta. É isso que Jesus está falando. E eu quero também ler Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, que diz o seguinte: Provérbios capítulo 3, versículo de número 9 e versículo 10. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros e abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Então vamos à pergunta, para que eu possa começar a responder a você. Por que nós devemos dar dízimos e ofertas? Número 1, um ato de honra, fé e obediência a Deus. Esse ato de ofertar e dizimar é um ato de honra, fé e obediência. Honra, porque você só honra quem você reconhece. Se você reconhece que Ele é Deus, você o obedece. E se você reconhece que Ele é Deus e o honra, é porque você crê. Essas coisas estão linkadas, você não separa. Oferecemos dízimos e ofertas porque esse é um ato de honra, de fé e de obediência. Agora escute isso aqui. Existe, lamentavelmente, em muitos lugares, uma inversão de valores. Estão fazendo do propósito o resultado e do resultado o propósito. O que é isso, pastor? Qual é o propósito de dízimos e ofertas? Honrar a Deus. Esse aqui é o propósito. Qual é o resultado? Eu vou encher os teus celeiros e transbordar os teus lagares. Mas tem muito lugar por aí que inverte. Qual é o propósito? Encher meu celeiro e transbordar meu lagar. Então eu dou dízimo e oferta porque primeiro Deus vai me abençoar. Não. O propósito de você dar dízimos e ofertas
É porque você está honrando a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Aí o resultado que estão fazendo de propósito é que Deus vai te abençoar. É esse o entendimento que você tem que ter. Terceiro, meus dízimos e ofertas demonstram quem é o meu Deus. Porque Jesus não falou em Mateus 6,24, que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a mamão, isso é, a Deus e ao dinheiro. Jesus dá ao dinheiro um status de Deus, porque ele tem poder de ser adorado, ele tem o poder de tornar-se o principal da sua vida. Então, quando você oferta e quando você dizima, você está dizendo quem verdadeiramente é o Deus da sua vida. O dinheiro, os bens são ferramentas, são bênçãos, mas não é o nosso Deus. Em quarto lugar, toda a história da humanidade, toda a história, antes da lei, na lei e na graça, em toda a história da humanidade, a adoração a Deus sempre foi feita em entregar a Deus uma dádiva, em reconhecimento à sua soberania. E é tão interessante que eu vou dizer para você, na Bíblia, antes da lei, não tem obrigação de ofertar. Não tem determinação de ofertar. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 8. A Bíblia está falando, não sou eu, meu irmão. A Bíblia fala em Gênesis 8:20 que Noé, quando saiu da arca, ofereceu oferta ao Senhor. Deus não mandou ele oferecer, ele ofereceu. Em Gênesis 14:20, Abraão deu dízimo de tudo. Não tem determinação para ele fazer isso. Não há essa determinação. Em Gênesis 28:22, Jacó faz um voto de dar dízimo de tudo, porque era uma expressão de adoração e reconhecimento da soberania de Deus sobre a vida deles. Agora você vem para a lei, aí já passa a ser obediência, determinação. Interessante. Você lê em Números, você lê em Deuteronômio, a questão de dar dízimo e oferta, e o texto principal de Malaquias 3, 8 a 10. Porventura roubará o homem a Deus? E vocês me dizem, em que nós estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento na casa do Senhor, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu, não vos der uma bênção que adivinha a maior abastança. Então, na lei já tem uma ordenança, e agora segura aí, crente, segura aí, povo de Jeová. Na graça também é ordem, é obediência. Olha que coisa interessante. Antes da lei, era simplesmente um ato normal que Deus não pediu nada. Mas quando você vai na lei e na graça, a história muda. Volto para o texto de Jesus. Mas um texto não pode ser regra. Isso é o princípio da hermenêutica bíblica. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Para que haja uma doutrina no Novo Testamento, você tem que ter mais de um texto. Então, Jesus fala, e o que Jesus fala também está na ordem do absoluto, não precisa de contexto. Mas mesmo assim, vamos ver. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, já disse para você, ele estava falando de dízimos e oferta, mas não para por aí. Em Mateus 23, o capítulo dos fariseus, Jesus dá uma lambada nos fariseus, chamando eles de hipócritas. Porque vocês dizimam a hortelã, o endro e o cominho, as ervas medicinais, que Deus não pedia o dízimo. E esquecem as coisas mais importantes da lei, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Agora Jesus vai dar a sentença. Devias fazer essas coisas, isso é, juízo, misericórdia e fé, e não desprezar aquelas. Que aquelas? O dízimo. Então Jesus está dizendo, olha,
vocês estão pedindo o dízimo daquilo que eu não pedi. E estão esquecendo o mais importante da lei: o juízo, a misericórdia e a fé. Devias fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mas não acaba por aí. Hebreus capítulo 7, versículo 8, tem mais um texto muito interessante que fala sobre essa questão. Diz assim: aqui, na antiga dispensação, se dá dízimo a homens que morrem. Ali, na nova dispensação, na graça, se dá dízimo àquele que vive para sempre. Então, queridão, com todo respeito, a questão de dízimos e ofertas está em toda a Bíblia, antes da lei, na graça, e quando você vem para a lei e para a graça, que nós estamos na graça, Deus dá uma ordem, não faz um pedido. Agora preste atenção a isso aqui que eu vou te dizer, que é muito importante. Por que na igreja de Cristo muitos têm dificuldade de ofertar e dizimar? Por quê? Porque na igreja de Jesus muita gente tem dificuldade de ofertar e dizimar. Eu apresento as razões para você. Número 1, porque muita gente não tem o conhecimento. Com todo respeito, não para vocês da DEVEC. Mas nós estamos na internet e temos igrejas novas. Porque não tem o conhecimento do assunto. E a Bíblia fala em Mateus 22, 29, errais por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Mas, segundo lugar, porque muita gente tem dificuldade da dízimo e oferta? Porque não creem, mesmo tendo conhecimento. Porque as coisas do mundo de Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6. 2 Coríntios 5, 7 diz que nós vivemos por fé e não por vista. Então, mesmo conhecendo, não crê. E se você não crê, você não pratica, irmão. Essa é uma verdade absoluta. Porque muita gente na igreja de Cristo, na graça, tem dificuldade para dar dízimos de oferta, porque amam em primeiro lugar o dinheiro e os bens e não a Deus. Vamos falar a verdade. Amam em primeiro lugar o dinheiro e os bens e não a Deus. Isso aqui é uma verdade. Por que Jesus falou? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ele está mostrando essa realidade. E Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10, diz que os que querem ser ricos, essas pessoas se envolvem em tentação e laços, cobiças loucas e nocivas, que submergem o homem à perdição, porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e por causa disso, muitos abandonaram a fé e transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Isso aqui é muito sério. Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Destrói casamento, destrói família, destrói caráter, destrói pessoa e destrói a fé. Porque muitas pessoas têm dificuldade de ofertar e dizimar nesse tempo da graça de Deus. Ah, meu filho, sabe por quê? Porque essas pessoas, isso aqui, escute, muitas delas conquistaram bens e posição e grana sem nunca serem fiéis em dízimo e oferta. Eu nunca dei dízimo e oferta e estou vivendo bem. Calma que eu vou chegar para eles. Não tente adaptar a Bíblia para ninguém. Não vai funcionar. O cara não dá dízimo e oferta, eu vivo bem, tenho um bom salário, tenho patrimônio, tenho casa, tenho empresa. Então eles não creem. Eles não praticam porque eles confiam mais nos sistemas do mundo do que no sistema de Deus e no ato espiritual, que é o ato de ofertar. Mas eu já disse aqui em uma santa ceia, e agora vou trazer de novo para você entender isso, que muita gente não percebe. Se você está no Brasil, você está sujeito à lei dos Estados Unidos, sim ou não?
Fala com força, irmão. Obrigado, fiquei até com medo. Mas se você estiver morando nos Estados Unidos, você está sujeito às leis americanas, sim ou não? Sim. Significa então, se você está numa nação ou pertence a uma nação, você está sujeito às leis daquela nação, sim ou não? Sim. Aqui é que está o divisor de águas. O ímpio nasce rico, vive bilionário e morre bilionário. Mas nós sabemos para onde eles vão. Agora você pertence ao reino, então você está debaixo das leis do reino. Meu querido, eu sou pastor há mais de 44 anos. Não tente adaptar a Bíblia. Eu conheço o que eu estou falando. Eu já vi crentes na igreja milionários por muito tempo e quebrado uma hora para outra. Eu conheço histórias de crentes, só estou falando de milionários, não estou falando de classe média não. Milionários, viveram o tempo todo como milionários, mas quando chegou a geração dele, acabou com tudo. Não tente adaptar. Olha o que diz Malaquias 3:11. Se o dízimo e a oferta é antes da lei, na lei e na graça, então as verdades valem para qualquer tempo. Por causa de vós, isso é, porque você dá dízimo e oferta, eu vou repreender o devorador. O devorador que não está na vida de um ímpio, porque ele não está sujeito às leis de Deus, porque ele não pertence ao reino de Deus, mas para você tem. Porque você pertence ao reino de Deus. Então você está debaixo dessa lei, das leis do reino. Então quando eu não quero me submeter, eu transgrido. E quando eu transgrido, tem consequências. Tem muito crente que, poxa, como é que pode, rapaz? O ímpio vive numa boa e tal, bota para quebrar, arrebenta, blasfema de Deus, debocha e está sempre bem. Eu estou aqui gemendo. Debaixo de tribulação, de adversidade. Filhinho, é que você está olhando o momento de vida e não a história nem a eternidade. Então eu estou te dando um alerta, cuidado. Você pertence ao reino? Você está debaixo das leis desse reino. Se você não pertencesse ao reino, você estava debaixo das leis de quem não pertence ao reino. Isso é, tem inferno, tem condenação para você. Você está sujeito a ser escravo de vícios. Tem um monte de coisa para quem não está debaixo da lei de Deus. Você está no reino? Você tem direito à vida eterna. Você tem direito a bênçãos de especiar de Deus. Mas você tem obrigações. Sabe por que muita gente tem dificuldade de ofertar e dizimar no reino de Deus? É porque essas pessoas esquecem que não vão levar para o túmulo nem para a eternidade os seus bens. 1 Timóteo 6,7 diz: nada trouxemos para essa vida, e manifesto é que nada levaremos dela. O Salmo 49, versículo 16 e 17 diz: não tenha medo quando alguém se enriquecer ou quando a sua casa se engrandecer, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Você não vai levar nada. Você também tem que entender uma outra coisa. É que pessoas no reino de Deus, que pertencem ao reino de Deus, têm dificuldade de dar dízimo e ofertas, porque não creem que Deus é o Senhor de todas as coisas. Ageu, capítulo 2, versículo 8 diz o Senhor: minha prata, meu é o ouro. Isaías 45:3, o Senhor diz: eu tenho os tesouros da escuridade e as riquezas escondidas. O Salmo 24, versículo 1 diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo que neles habitam, tudo é de Deus. E Davi, o bilionário, o rei Davi, tinha uma compreensão disso incrível. Porque em 1 Crônicas 29, que ele está falando do ato de ofertar, e que ele voluntariamente deu uma oferta aproximadamente de 8 bi para a construção do templo, no versículo 11 e no versículo 12 ele diz: tua é a magnificência, a honra, o poder, a vitória e a majestade.
Teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu é o reino. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão está o engrandecer. A Deus a glória. A Deus a glória. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora escute, meu amado irmão. Existem 10 leis que envolvem o ato de ofertar. Eu não vou entrar em detalhe porque você vai entender perfeitamente. 10 leis que envolvem o ato de ofertar. Não é uma coisinha assim, sabe? Banal, uma coisa qualquer. E você precisa saber o seguinte, é importante. Todas as leis têm 3 finalidades. Todas as leis. Primeiro, conhecer os nossos direitos. Todas as leis. Segundo, cumprir nossos deveres. E terceiro, guiar a conduta dos cidadãos. Todas as leis têm esses 3 objetivos. As leis dos homens são falhas. Você quer ver? Se você der um soco e quebrar a cara de alguém, você pode responder em liberdade. Se você bater num cachorro, 7 anos de cadeia. Então, se um cachorro te morder, dá um tapa no dono. Desculpa, não é para fazer isso. Parece piada o que eu estou falando. Mas é a verdade. Agora, as leis do Senhor... Ah, meu irmão. Ah, meu amado irmão. As leis do Senhor... O Salmo 19, versículo 7 diz que a lei dele é perfeita. O Salmo 119, versículo 18 diz que as leis do Senhor são maravilhosas. O Salmo 119, versículo 92 diz que a lei do Senhor traz alegria. O Salmo 119, versículo 165 diz que a lei do Senhor produz paz e não há impedimento algum para os que amam a sua lei. Então, as 10 leis que norteiam esse assunto de dízimo e oferta. Vamos lá? Número 1, lei da semeadura. 2 Coríntios 9, 6. O que semeia pouco, colhe pouco, semeia muito, colhe muito. Essa é a primeira lei. É uma lei. E semear pouco, semear muito não tem a ver com quantidade. Tem a ver com a qualidade. Número 2, a lei da primícia. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Terceira lei, a lei do dízimo, que está em toda a Bíblia. Eu não vou voltar a repetir os textos que eu já disse para você. A quarta lei, a lei da possibilidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 12. Se há prontidão de vontade, cada um dê segundo o que tem e não o que não tem. Então tem uma lei de possibilidade. Você não pode dar o que não tem. A quinta lei, a lei da voluntariedade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu marido, nem tua mulher, nem Deus, nem eu, nem pastor nenhum pode determinar, obrigar você a ofertar. A sexta lei, a lei da obediência. Está em toda a Bíblia, já disse para você, a obediência na graça e a obediência na lei. A sétima lei, a lei do amor de Deus. 2 Coríntios 9, 7. Deus ama aquele que dá com alegria. Vê aí na Bíblia quantas vezes tem essa palavra, Deus ama. Para você entender a grandeza do que significa. Deus ama, Deus guarda, Deus ama, Deus protege, Deus ama, Deus abençoa. Aqui são leis. A oitava lei, a lei da multiplicação. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ele multiplicará a vossa sementeira, isso é, a fonte que produz a semente. Estou te mostrando, isso aqui é Bíblia. Nona, a lei da abundância. Ele vai fazer que em tudo enriqueçais. E a 10ª lei é a lei de todo o favor de Deus. Isso aqui é incrível. 2 Coríntios 9, 8. E o Senhor fará abundar em vós toda a graça. Depois do versículo 7. O que é que ele está falando? A graça de Deus opera na vida material, emocional e espiritual. Por muito tempo eu pensava que a oferta e dízimo só operava na vida material. Até que o Espírito Santo abriu meus olhos para o versículo 8 de 2 Coríntios 9. Quando você oferta, você chama o favor de Deus para a sua vida, não apenas na vida material, na vida emocional e na vida espiritual.
Agora eu vou para a conclusão. Eu não estou pregando bravata teológica, eu não estou forçando o texto, eu não estou falando palavra para te manipular, eu estou te ensinando na Bíblia por que devemos dar dízimos e ofertas. Então a conclusão, número 1, uma coisa que vocês já me ouviram falar, eu vou repetir aqui. Judas deixou Jesus para servir ao dinheiro. Zaqueu deixou o dinheiro para servir a Jesus. Com quem você se parece? Judas deixou Jesus para servir ao dinheiro. Zaqueu deixou o dinheiro para servir a Jesus. Com quem você se parece? Segundo, a diferença que existe entre um religioso que ama o dinheiro e aquele que é envolvido pela graça de Deus. Olha a diferença. Jesus pede ao jovem rico. Jesus pede. Dê os seus bens. Ele não obedece e cai fora. Jesus não pede nada a Zaqueu. E voluntariamente ele diz: eu vou dar a metade dos meus bens e restituir quadruplicadamente a quem eu fraudei. Sabe por quê? Porque Zaqueu descobriu uma coisa mais importante e mais valiosa do que dinheiro e bens. Terceiro, preste atenção. Deus não separa o ofertante da oferta. Deus não separa o ofertante da oferta. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. O Senhor atentou para Abel e sua oferta, e o Senhor não atentou para Caim e sua oferta. Por quê, pastor? Porque Deus não separa a oferta do ofertante? Porque a oferta manifesta o meu caráter e a minha essência, em quem eu creio. Por isso que Abel deu o primeiro de tudo, e Caim deu apenas uma oferta. Então Deus olhou o coração, porque antes da oferta das mãos tem a oferta do coração. Quarto lugar, para Deus o que vale, já disse na mensagem, é a qualidade e não a quantidade. A viúva, Jesus deixa esse ensinamento, os ricos davam muito e davam sobra. Essa pobre viúva deu mais do que eles, porque deu tudo quanto possuía. Deus não olha a quantidade de oferta nenhuma. Deus olha a qualidade de oferta, porque Deus sabe quanto você ganha, o que é que você faz com o teu dinheiro e como você oferece a Ele. Quinto, escute isso aqui. O reino de Deus é inteiramente regido pela lei da recompensa. O reino de Deus é inteiramente regido pela lei da recompensa. Vamos à Bíblia? Marcos capítulo 4, do versículo 26 ao 28. Jesus, o reino de Deus é comparado a um homem que saiu a semear e sem saber como de noite aquela semente cresceu. Porque a terra frutifica naturalmente. Primeiro a erva, depois a espiga e depois os grãos. Olha o que Jesus está ensinando. Todo o reino de Deus está baseado na lei da semeadura, na lei da recompensa. E não é só dinheiro. Você quer amor? Dê amor. Você quer paz? Dê paz. Você quer perdão? Dê perdão. Todo o reino. Agora, isso aqui é interessantíssimo. Escute isso aqui, meu irmão. O dinheiro está esperando você no lugar da sua missão. O dinheiro está esperando você no lugar da sua missão. Se você está fora da vontade de Deus, você não vai achar o dinheiro. Está chocado? Tem mais. A sua missão é o único lugar onde a tua provisão é garantida. A tua missão é o único lugar onde a tua provisão é garantida. Você está fazendo o que Deus quer que você faça?
Responda para você. Agora escute isso. 8º lugar. O dinheiro nunca vai estar atrás, ele sempre vai estar à sua frente. 9º lugar. O dinheiro está em todo lugar que Deus te mandar. Irmãos, quem mandou o povo para o Egito? Foi Deus, a família de Jacó. Foram escravos. Como é que eles saíram do Egito? Com as riquezas do Egito. Abraão, Gênesis 12:13, obedeceu a Deus. Fome sobre toda a terra. Abraão ficou mais rico em ouro, prata e gado. Então, meu queridão, anote isso. O dinheiro está em todo lugar que Deus te enviar. Você está no lugar que Deus quer que você esteja? E eu finalizo. Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o teu santo nome. Minha casa, meu trabalho, minha empresa, meu salário, minha família, bendiga o teu santo nome. Bendiga o teu santo nome. Tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu sou, bendiga o teu santo nome. Bendiga o teu santo nome. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você está dizimando, é para a glória de Deus. Quando você está ofertando, é para a glória de Deus. Você não está ofertando para agradar pastor nem homens. Você está ofertando para Deus ser exaltado e glorificado. Eu te dei aqui uma pequena noção, porque o assunto é muito grande e eu não prego apenas uma mensagem sobre isso, sobre por que eu e você, e deixa eu dizer uma outra coisa para o povo de Deus da DEVEC, que já sabe. Você sabe por que muita gente tem dificuldade de dar dízimo e oferta? Pastor não ensina e pastor não dá exemplo. Não é vocês não, é quem tem o microfone. Não vejo nunca esse cara dar oferta. Por isso que na DEVEC, todo pastor não dá dízimo em tesouraria. O pastor dá dízimo aqui na frente como eu. Para todo mundo ver. Porque você tem que imitar a fé do pastor. Se o pastor não tem fé para dizimar e ofertar, como é que você vai ofertar? Como é que vai ser isso? Então aqui na DEVEC, tudo que é pastor sabe, não fale de oferta, se você não vai dar uma oferta. Te vira nos 30. Antes de subir no púlpito, pede emprestado, para depois pagar. Porque nós somos exemplo. Então você não está numa igreja de hipócritas fariseus, e quem não é dizimista fiel não é pastor da DEVEC. E se eu descobrir, eu chamo o cara. Qual é o problema que está acontecendo com a sua vida, meu amigo? Sai da igreja. Eu tiro ele da igreja. Senta aí para aprender. Que pastor somos nós, que falamos com o povo e não participamos de nada?